Com a paz do Senhor, amém? Amém. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos Alegres. O Senhor Jesus, quando foi realizar a última ceia com seus discípulos, ele disse assim: eu desejei muito viver esse momento com vocês. Eita. E a mesma coisa eu digo para os amados irmãos: eu desejei muito viver esse momento junto com vocês. Eu me sinto à vontade, porque estou na casa do nosso Pai. E na casa do nosso Pai há liberdade, há adoração, há louvor, há entrega, mas também há reverência. Não podemos esquecer disso. Estamos na campanha, quinta-feira, de louvor e adoração. E a palavra que Deus Pai trouxe ao meu coração tem tudo a ver com o tema de hoje. Mas, para quem não me conhece, meu nome é Geraldo. Eu estou diácono na igreja, comunidade evangelista Ágape Americana, cujo qual trazemos o abraço do irmão de lá, representado na pessoa do nosso presidente, pastor Alessandro José, e a pastora Camila. E também me faço acompanhar da minha amada esposa, diaconisa Jaciara, cujo qual estamos juntos há 30 anos para a glória do Senhor. Amém? É motivo de muita alegria estar aqui novamente. E o Senhor Deus trouxe algo no meu coração para compartilhar com os irmãos. E quando Deus trouxe isso ao meu coração, eu confesso que eu fiquei impactado. E eu perguntei assim: Senhor, como isso está aqui e eu não vi? O nosso Deus disse assim para mim: justamente porque você viu. Mas agora você está enxergando. Entende uma coisa, amados? Há uma diferença entre ver e enxergar. Para você ver, você tem dois recursos humanos, que é qual? Uma boa visão, principalmente se é jovem, ou um óculos multifocal. Mas, mesmo assim, você tem uma visão limitada. Porém, para você enxergar, temos também recursos humanos, que seria o quê? Binóculo e telescópio. Você entendeu? Binóculo e telescópio. Porém, muitas vezes lemos a palavra de Deus e apenas vemos. Mas quando o Espírito Santo nos capacita, nós conseguimos fazer o quê? Enxergar glória. o sobrenatural de Deus. Nós temos um exemplo muito grande de alguém que viu e depois passou a enxergar. É a passagem do moço de Eliseu, cujo qual, assim que Geazi saiu, pois estava leproso, Eliseu arrumou outro jovem, outro moço para auxiliá-lo. E numa dessas situações, o rei da Síria ficou sabendo que todo o plano que ele fazia contra o povo de Israel era descoberto. E ele até suspeitou que havia um infiltrado entre eles. Mas um dos servos do rei disse para ele: não, lá em Israel há um profeta que declara tudo quanto o Senhor, ó rei, diz na sua recâmara. Ou seja, lá em Israel tem alguém que traz à tona, ó rei, tudo que o Senhor diz em outubro. Eita. Nesse momento o rei se enfurece e dá ordem ao seu exército para que faça o quê? Vá até Israel e pregue o profeta. Ele quer conversar com o profeta. E no belo dia de manhã, eis que o moço de Eliseu sai para fora e dá de cara com a cidade sitiada, cercada pelo exército do rei da Síria. E como todo mundo que só vê, ele se desespera. Como todo mundo que quando recebe a notícia ruim, se desespera. Mas aquele que espera no Senhor, ele louvará a sua força. Glória a Deus. E nesse momento Eliseu chega perto dele e ele faz uma oração maravilhosa. Ele diz assim: Senhor, retira as escamas dos olhos desse moço, para que ele enxergue. A nossa tradução é muito, não, amados? Ela queima muito os originais. E ele diz: para que ele enxergue. E naquele momento, nosso Deus Todo-Poderoso retira as escamas espirituais dos olhos daquele moço e ele pode contemplar tudo cheio, carros, cavalos, fogo, anjos, todos para defenderem Eliseu. E nesse momento ele diz algo que os cristãos estão deixando se esquecer.
Maior é o que está conosco. Oh, Deus. Está no mundo. Maior é o que está conosco. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quando o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, eu fiquei deveras encantado. Por quê? A palavra de Deus, aprende uma coisa, amados. A palavra de Deus, ela é atualizada. Aleluia. É moderna. Ela é atualizada. Até porque a palavra de Deus é viva, gera vida, multiplica a vida, movimenta a vida, transporta a vida, transforma a vida e revigora a vida. Essa é a palavra do nosso Deus. E quando o Senhor trouxe essa palavra no meu coração, eu fiquei deveras impactado pelo seguinte: em 24 anos de caminhada cristã, eu nunca vi ninguém ministrar sobre o que eu vou ministrar ao teu coração. Olha que eu já ouvi muitas ministrações. Nem eu mesmo tinha tentado para algo tão profundo que é aqui na palavra do Senhor, que tem tudo a ver com os dias de hoje. E como eu gosto de parafrasear uma frase conhecida dos anos 80 e 90, é o futuro repetindo o passado. Infelizmente, nós, povo de Deus, nós temos uma tendência a viver ciclos. Assim como o diabo trabalha com estratégia, porém o nosso Deus tem plano. O nosso Deus não tem estratégia, ele tem plano. Quem tem estratégia é Satanás. E a grande estratégia de Satanás nos dias de hoje é usar uma moeda de alto valor que principalmente o cristão tem, que é algo chamado tempo. Tem um ditado aí no mundo que diz que tempo é dinheiro, e dinheiro a gente demora a ganhar. Quem concorda com isso? Tempo é dinheiro? Tempo é dinheiro? Por que tempo não é dinheiro? Se tempo é dinheiro, faz um favor para mim. Me vende 2 horas do dia de ontem, por favor, que eu pago a vista. Tempo é dinheiro? Tempo é vida. Tempo é vida. O ontem já foi, o amanhã pertence a Deus. Nós temos o hoje, e por isso que ele se chama presente. Então desembrulhe e desfrute do presente. Infelizmente, estamos vivendo uma geração que está mais preocupada com o embrulho do que com o presente. Eita Deus. Isso desagrada o nosso Pai. A palavra de Deus deixa bem claro. O povo de Deus, várias vezes, deixou o Senhor um manancial de águas puras e cristalinas para se enfiar aonde? No poço de águas sujas e lama. Mas louvamos ao Senhor que nos retirou da lavação. Oh, glória! Colocou sobre a rocha que é o Senhor Jesus. Você entendeu a importância que você tem, amado? Não importa o que falarem de você por aí, lembre-se que você é importante. Em dias atuais está tão estranho que os animais estão valendo mais que os seres humanos. Tem várias leis proibindo matar esse, aquele animal. Porém, estão querendo cada vez mais liberar o aborto. Se chama inversão de valores. Por incrível que pareça, ao contrário do que a maioria diz, nem tudo é culpa do diabo. Nós vivemos um tempo em que espiritualizaram tudo, demonizaram tudo, tudo é demônio. Não, a responsabilidade do homem e por ele é muita coisa. Quando eu e você passarmos para o lado de lá, estivermos diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele vai perguntar sobre o que você fez, não sobre o que o diabo mandou você fazer. Quando Caim matou Abel, aonde está escrito Deus perguntando, cadê o diabo? Deus perguntou para Caim, cadê o seu irmão? Vocês entenderam, não? Está em nós essa maldade humana. O apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero fazer é uma luta para fazer, mas o mal, já em pensamento, vai estar dando frutos. Mas que nessa noite, você que veio aqui para participar de um momento de união e unidade, e é muito importante isso. Já expliquei uma vez a respeito de união e unidade, qual é a diferença? União, imagina uma bacia cheia de batatas de vários tamanhos. Isso é união. Mas imagine essa mesma bacia cheia de purê de batata. Isso é união. Aleluia. E aonde a unidade, você não vê o defeito do seu irmão, você estende as mãos para o seu irmão. Você não o acusa pelo pecado,
pela queda. Ele tem um espelho para fazer isso. Ele tem um adversário para fazer isso. Mas todavia eu e você temos o Espírito Santo. Glória a Deus. Nas nossas. Vamos falar do Senhor, Gênesis capítulo 40. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero discorrer a respeito desse capítulo, porém depois vamos ater a 3 versículos, cujo qual o Senhor trouxe ao meu coração a palavra principal do dia de hoje. É uma passagem conhecida, José. Alguns dizem José do Egito. Não, José no Egito. Se você ver a sequência de José, antes de morrer, ele deixa uma ordem clara: não deixe meus ossos aqui. Não deixe meus ossos aqui. Olha a importância que José dava por servir a Deus, adorar o Senhor, mesmo depois de morrer. Enquanto isso, eu e você muitas vezes estamos apegados a esse mundo que está rapidamente no processo de decomposição. Quando o certo virou errado, quando o certo virou errado. Porém, aprenda uma coisa, amados: o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Você tem que se pautar pela palavra. O seu manual de vida é a palavra. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 40, versículo 1 a seguir. O subtítulo diz assim: José na prisão interpreta 2 sonhos. E aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e também o padeiro contra seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se muito Faraó contra esses 2 eunucos, contra o copeiro morto, contra o padeiro morto, e os entregou à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda colocou a José a cargo para que o servisse, e eles tiveram muitos dias na prisão. E ambos, tanto o copeiro como o padeiro, sonharam um sonho, e cada um sonhou na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio a José até eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que eles estavam turbados. Então José perguntou aos eunucos de Faraó, que com eles estavam no cárcere do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhes responderam: temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse: não são de Deus, pai, as interpretações? Contai-me, peço-vos. Então contou o copeiro mor o seu sonho a José e disse: eis que em meu sonho havia uma videira diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando, a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo do faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas, as espremia no copo de faraó, e dava o copo na mão de faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o seu estado. Darás o copo de faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando você era seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que use comigo de compaixão, e que faças menção do meu nome a Faraó, e me faça sair, e faz-me sair dessa casa, dessa cela, porque de fato fui roubado na terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito, para que me pusessem nessa cova. Vendo então o padeiro mor, que tinha interpretado bem o sonho do copeiro, ele disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves comiam do cesto sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de ainda 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti, e te pendurará no madeiro, e as aves
comerão a tua carne de sobre si. E aconteceu ao terceiro dia do nascimento de Faraó, e ele fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro mor e a cabeça do padeiro mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro mor ao seu ofício de copeiro, e esse deu um golpe na mão de Faraó. Mas ao padeiro mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Amados, nós conhecemos bem essa passagem, parece meio extensa, mas para quem gosta de ler a palavra é rapidinho. Isso aí. E eu quero me atentar aos 4 últimos versículos, 20, 21, 22 até o 23. Essa passagem era longa, dá para fazer um seminário de 4, 5 quinta-feiras, com alguns versículos. Mas vamos atentar a eles, que o Senhor trouxe ao meu coração algo grandioso da parte dele. Aqui, nós lemos no versículo 20, que no terceiro dia foi o dia de nascimento do Faraó. Todos sabem a história do copeiro. A Bíblia não diz com clareza por que eles foram para a cadeia, para a prisão. A Bíblia diz que o rei se irritou com eles, que eles pecaram contra o rei, mas não há clareza sobre os dois que fizeram o rei, tanto o padeiro quanto o copeiro. Mas a Bíblia diz que eles chegaram até a cela onde estava José. E a Bíblia deixa bem claro aí, apesar de algumas pessoas não entenderem, que o responsável pela prisão colocou os carcereiros para servir junto com José. Não foi José que os serviram, porque aqui diz que os servissem, e não os servissem. Nesse período eles ficaram alguns dias ali, e certo dia José percebeu que eles estavam turbados, estavam inquietos, e ali ele questionou. E é importante ver isso daí, que o nosso Deus, a palavra do Senhor, que você lê nos versículos anteriores, capítulos também, vai dizer que Deus era com José. Vai com o nosso Deus amado. Havia ali no reino várias pessoas que eram responsáveis para interpretar sonhos. Mas o nosso Deus é o único que detém todo o poder sobre tudo. Aleluia. Ele colocou José numa prisão, num lugar impensável, para interpretar sonhos de 2 pessoas. Ali o nosso Deus já estava mostrando a soberania dele sobre todos, porque sobre todos ele é Senhor. Ô, glória! E aqui a palavra do Senhor diz no versículo 20 que teve uma festa. Faraó ficou encantado, chamou todo mundo, banquete, festa. E a Bíblia diz que Faraó chamou o padeiro e o copeiro. E do jeito que Faraó chamou eles, também ali promoveu a sentença que José lá atrás, 3 dias antes, havia proferido. E o copeiro seria restaurado ao seu cargo antigo, mas o padeiro seria morto. Seria desprezado. Foi nesse momento, quando eu li esse versículo, que meu coração estremeceu. O Senhor trouxe algo no meu coração e mexeu muito comigo. Muito mesmo. E pior ainda, me fez ver e tudo isso que aconteceu nessa época é atual hoje. Eita Deus. É atual hoje. Presta bem atenção, amados. A palavra do Senhor deixa bem claro. O copeiro foi restaurado ao seu cargo anterior. Porém, o padeiro foi sentenciado à morte. Aí eu pergunto para você e você vai entender. O padeiro é responsável pelo quê? Fazer o pão, trazer o pão, servir o pão. O copeiro é responsável por o quê? Servir o vinho. Vinho, na Bíblia, simboliza o quê?
alegria do mundo. Do mundo. O apóstolo Paulo diz assim: enchei-vos do Espírito. não vos embriagueis com vinho onde há contendas. Contendas. A palavra do Senhor diz, Provérbios 6, versículo 19, que o Senhor tem 6 coisas que ele odeia, e a 7ª ele abomina. Qual é a 7ª? Aquele que faz contenda entre irmãos. Eita. A Bíblia está falando que não é para encher de vinho onde há contenda, porque se há contenda vai ter confusão. Se tem confusão, Deus entra em ação. Isaías 43, versículo 13, parte B. Agindo Deus. Quem entende? Aqui nós vemos 2 histórias que você vai entender, assim como eu. O Egito é um mundo, amados. O faraó é o governo. O padeiro simboliza o pão. O copeiro simboliza o vinho. E a Bíblia deixa bem claro no versículo 20 que foi um dia de festa. Hoje não é diferente. É o futuro, repetindo, passado. Dias atrás, semana passada, acabou aqui no país uma festa. E que festa? Hã? Que festa? Da alegria da cara. E quem foi desprezado, assim como foi na época de José? O pão. E é o Senhor Jesus deixou bem claro: eu sou o pão vivo que desceu Do céu. Mas João disse que ele é a palavra. Então o pão é a Palavra. E de novo, o vinho foi exaltado. E o pão. Como que nós vamos chegar mais profundamente nos dias de hoje? Vamos para os tempos do Senhor Jesus. Está o Senhor Jesus do lado e do outro Barrabás. O Senhor Jesus é o pão, Barrabás é o vinho. Por quê? Porque ele trazia a alegria do povo quando ele lutava contra Roma. A pergunta que eu faço é: naquele momento, escolher o pão ou o vinho? É o futuro repetido? O passado. Entendeu? Quero abrir um parênteses aqui. Quem aqui veio em busca do milagre? Levanta a mão e diga amém. Amém. Eu tenho uma vantagem que vocês não têm. A irmã também tem. A gente não fica vermelho quando fala. Uma vantagem, gente, a compensação da vida. Eu quero dizer algo ao seu coração forte, porém bíblico, sem heresia. O milagre é a parte mais rasa do Evangelho do Senhor Jesus. Eita Deus. O milagre é a parte mais rasa do Evangelho do Senhor Jesus. Poxa, como assim? Lembra da passagem da mulher cirofenícia que correu atrás do Senhor Jesus, do discípulo, gritando: Senhor, socorre-me, socorre-me, a minha filha está endemoniada? E que o Senhor Jesus disse para ela: não é lícito, não é permitido, não é legal, não é normal tirar os pães ou o pão dos filhinhos e jogar para os cachorrinhos. O que foi que ela disse? Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus. Eita Deus. Quem vai atrás do Senhor Jesus pelos milagres está atrás de migalhas. Eita Deus. Vai atrás do Senhor Jesus só por milagres, está atrás de migalhas. Eita. Porém o Senhor Jesus disse assim: estes sinais seguirão aos que creem em mim, em meu nome. Curarão enfermos, falarão novas línguas, farão proezas. Não foi o que ele disse? A Bíblia. Mas temos que falar. O Senhor Jesus estava dizendo o seguinte: aquele que crê em mim, aquele que está em mim, assim como a minha palavra está nele, ele está
deixará um rastro de migalhas. Eita Deus. Fala, Eles Jesus. vão aonde passa, deixa um rastro de Migalhas. Se você não está deixando um rastro de migalhas, está na hora de você ver. Eita Porque Deus. aonde você passar e alguém precisar de oração, eu oro. Eita. Irmão, vamos interceder. Vamos. Poxa, não leva jeito. Como leva jeito? Você não tem o pão? Dá de comer o pão. Dá de comer o pão. Fala, Você viu Deus. como o pão é importante, amados? O Senhor Jesus estava numa festa de casamento e de repente deu um auê. Por que o auê? Porque acabou a... Vinho. Se acabou o vinho, acabou a Festa. alegria humana. Mas é que engraçado. Acabou o vinho, mas não acabou o pão. Eita. O pão estava lá. E eu acho lindo o nosso Senhor Jesus, ele é fora da curva, porque a Bíblia diz que ele transformou a água em vinho. Ele não multiplicou vinho. Eita. Ele só multiplica pão. Eita Deus. O Senhor não multiplica vinho, Ele transforma. Eu e você, era uma água, não era água mineral. Até porque se você olhar o rótulo, coisa que a maioria não faz, você vai ver que a água mineral não é 100% pura. Ela tem 1% de coliformes fecais. Pesquisa no Google. Você não vai gostar muito do que está escrito lá. E o Senhor Jesus pegou eu, você, essa água suja, e nos transformou no vinho da alegria do Senhor. E foi o que ele fez na festa. Ele colocou no vinho dele, da presença dele. E o vinho do Senhor é o Espírito Santo em nós. Malaquias capítulo 3, versículo 18 diz assim: e outra vez vereis a diferença em quem serve a Deus e quem não serve. Eita Deus. Tem que ter diferença entre nós e o povo lá fora sem esperança. Se mata por muito pouco. Tem que haver diferença. Aleluia. Tem diferença sim. E aqui, Faraó optou pelo vinho. Vamos ter alegria. Mata o padeiro. Para que pão? É isso que nós estamos vivendo hoje. Vamos fazer o culto na atualidade. A hipergraça está aí. Eita. Vendendo vinho. Vem. Hoje é noite de louvor e adoração. Nós começamos adorando, nos enchendo do pão. Depois louvamos ao Senhor. Aprenda uma coisa, amado, eu acho lindo isso. O louvor é algo valioso que eu e você enviamos a Deus. A palavra, o pão, é algo valioso que Deus envia até nós. Na dúvida, fique com o que Deus enviou para você. Aleluia. Paulo e Silas estavam na prisão, louvando, certo? Mas por que estavam louvando? Porque eles estavam lá por causa da palavra. Quando a coisa apertar na sua vida, quando o adversário chegar na sua porta, não vai cantar você cantar louvores. Mas não vai mesmo. Ele ainda vai falar que você está desafinado, que você errou uma nota. Está faltando uma nota, dó do ouvido dele. Porém, se você estiver com a palavra, vivendo na palavra, através da palavra e pela palavra, pode ter certeza que ele vai recuar. Ô glória! Porque ele conhece a Bíblia melhor do que eu e você. E digo mais, ele cumpre melhor do que eu e você. Porque tudo quanto a Bíblia fala dele, ele faz. E eu e você. Eita Deus. Fala, O Senhor Jesus. Jesus rebateu tudo quanto o adversário falou na Bíblia. E aos teus anjos dará a ordem com respeito. Pode pular daqui, é lindo, Salmo 91, é lindo. Mas se você olhar o contexto, você vai ver que tudo isso só acontece para quem está no Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se você não tiver no esconderijo do Altíssimo, o anjo nem olha para você. Eita Deus. Nem olha para você. O anjo menosprezou Davi, amados. Davi teve um dia, tomou um sol na muleira, ao invés de ir para a guerra, estava no palácio. Resolveu contar todo mundo. Joab falou: não faz isso não, não faz isso não. Saiu contando todo mundo. Depois deu um rolo
E Deus deu 3 opções para ele. A única pessoa que Deus dá 3 opções. O resto é sim, não. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio e matou mais de 70 mil homens. E a Bíblia diz que Davi viu o anjo. O anjo olhou para Davi, nem só guardou a espada como daquele que tudo vê. Eita Pode, Deus. governa, pode cessar. O anjo guardou a espada, olhou para Davi e foi embora. E você, que não gosta nem de orar, de jejuar, se consagrar, acha que anjo vai receber ordem sua? Pelo amor de Deus, amado. Nós não governamos nem nosso organismo. Tem gente que, quando dá ansiedade, corre para o banheiro, como é que você quer dar ordem para alguma coisa, não dá ordem do seu corpo. Por isso estamos e devemos estar sujeitos à palavra. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E aqui, mais uma vez, o pão foi deixado de lado. E viva o vinho. Só que se você ler a partir do capítulo 41, você vai ver que houve algo espetacular. Acabou o pão. A tragédia só não foi maior porque Deus já tinha alguém dele lá, que foi José, para dizer a Faraó para estocar por 7 anos, porque a fome e a escassez viria. Pois tenho algo para dizer para você, e você sai aqui de hoje com essa responsabilidade nas costas. Hoje, você é o José de Deus. Eita Deus. Você é responsável para dizer para todo mundo lá fora que ainda há esperança no pão vivo que desceu do céu. Ainda que haja escassez, o teu Deus, como diz o apóstolo Paulo, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Você é o pão do Senhor para ter ninguém. Glória a Deus. Trate de alimentar os meus com a palavra. Eita. E com certeza virá sobre essas vidas o vinho do Senhor. O louvor é ótimo, que é gostoso, anima, fortalece, mas o que sustenta você nas batalhas, das fornalhas, é a palavra. Aleluia. Palavra. O louvor é a gratidão ao Senhor, é o que você oferece valioso a Deus, mas o que sustenta você é a palavra. Não adianta você cantar, se não tiver palavra. Talvez você fale, irmão, eu tenho dificuldade de falar. Conta o seu testemunho, a sua vida, conta a sua história. Irmão, lê Salmos. É excelente ler. Não tem desculpa, amados. Aprende uma coisa: Deus fez a terra redonda para ninguém esconder pelos cantos. Não tem desculpa. Você foi escolhido para ser o pão do Senhor aqui na terra, representante do nosso Deus. E aqui, como já lemos, o pão foi preterido naquele momento, deixado para lá, e hoje não é diferente. A Intergraça vem com a ideia que é fazer muito barulho e pouca palavra. É a palavra que sustenta. Por isso tem muita gente que não está aguentando por aí. Estamos vivendo um momento de maior incidência de cristãos com depressão. E ao contrário dos incautos que anda falando errado aí, depressão e cristão não tem nada a ver com falta de Deus, hein? Nada de Deus. Falta de Deus. Elias teve depressão. Elias foi para a caverna. Elias teve um momento ruim. E como foi que Elias foi restaurado? Primeiro, o Senhor chegou para ele e falou assim: Elias, que fazes aqui? O Senhor não disse: Elias, o que fazes aí? Porque antes mesmo de Elias chegar no momento difícil, o Senhor já estava lá. Glória a Deus. O Senhor já estava lá. E se você continuar olhando, você vai ver que na sequência o Senhor preparou tudo, o anjo deu pão para Elias, ele comeu e ele andou 40 dias, 40 noites, porque o que sustenta é pão. É a palavra que é viva, era viva, multiplica a vida, transforma a vida, movimenta a vida. É a palavra. A pergunta que eu faço para você é: como é que você está hoje? Cheio de pão ou cheio de vinho? Eita. Pode ser que venha em nome do Senhor Jesus. Ô, glória!